Olá! Chegamos ao nosso penúltimo desafio da disciplina de Introdução à Engenharia Civil e hoje a gente vai lembrar um pouquinho lá da física, pessoal. Decomposição de forças, que é algo extremamente importante, né, de muita relevância quando a gente for começar a tratar de estruturas, né, a decomposição dos esforços, os diagramas, os momentos, tá? Então, primeiro ele contextualiza, né, ele pega, por exemplo, um aparelho, uma força aplicada no aparelho, certo? E aí ele pede para você fazer um desenho e apresentar o resultado em x e y. Parece um pouco complexo, mas não é, pessoal. Então, o que você tem que pensar? Você pode traçar, né, o eixo x e o eixo y, tá? E aqui no meio você tem a resultante, certo? Então, você tem assim, tá? E aqui no meio a resultante, né, que ele colocou ali para vocês, que é de 150 newtons. Veja que entre o eixo x e o eixo y, eu tenho um ângulo de 90 graus. Se a minha resultante está exatamente no meio, pessoal, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, entre a caneta e o meu dedão, tem a metade, então é 45 graus, e aqui em cima também, né? Que divide o primeiro quadrante em duas situações exatamente iguais, tá? Se eu quero saber essa decomposição de forças, eu quero a força no eixo X e a força no eixo Y, e a minha resultante é 150 dividindo em dois ângulos iguais. Num eixo, eu vou ter 150 vezes o cosseno desse novo ângulo, e no outro, eu vou ter 150 vezes o seno desse novo ângulo. Vejam que como eu vou dividir exatamente no meio, a resultante ela vai ter o mesmo valor numérico em ambos os meus eixos, tá, pessoal? Então, é essa continha que vocês precisam apresentar. Se ele fala ali, por exemplo, para você descrever em coordenadas cartesianas, né? Mais à frente vocês vão aprender lá em geometria analítica, em álgebra linear, que quando a gente trata de vetor, que são essas forças com direções e sentidos, ao invés de a gente chamar, por exemplo, de x, eu chamo de i. Ao invés de chamar de y, eu chamo de j. Então, vamos supor que você obteve ali 70 newtons para cada eixo. Então, ao invés de você colocar x igual 70 newtons, y igual a 70 newtons, você pode colocar como resultado assim: a força é igual a 70 newtons I mais 70 newtons J, tá? Esse I e J só quer representar pra gente a direção e o sentido desse nosso vetor. Se você não quiser, não tem problema, tá? O importante é você obter o valor numérico, né? Lembrando que você tem a força de 150, que você vai multiplicar pelo cosseno da metade do ângulo e depois seno da metade do outro ângulo, porque você tem, né, ela está sendo aplicada exatamente no meio do quadrante. Tá bom, pessoal? Bons trabalhos, bons cálculos e até o nosso último desafio da disciplina.